Turma do sétimo ano novamente com vocês, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos trabalhar o gênero textual crônica. A crônica escolhida para análise e estudo foi a crônica Comunicação, em que já foi sugerida a leitura por vocês. Se vocês compreenderam o texto, bom. Se vocês não compreenderam, aproveite essa oportunidade que eu vou explicar um pouco. E à luz da minha explicação, vocês vão voltar novamente ao texto. E lá vocês vão localizar essas informações que eu estou falando, vão compreender e assimilar melhor a história. Então, vamos começar o nosso estudo sobre a crônica e análise do texto comunicação. Reflexão sobre o uso da língua. Discurso, situação de comunicação e interlocutores. Crônica, a comunicação. Vou fazer um breve resumo do que fala a crônica que nós estudamos. A crônica, ela apresenta uma situação de comunicação, ela que envolve dois personagens. É um comprador e um vendedor. O homem, ele quer comprar um objeto, ele apresenta-se no início confuso e irritado. O vendedor, ele apresenta também no início bem solícito, mas às vezes ele perde um pouco a paciência em desdobramento, tentando se esforçar para atender ao comprador. Tudo isso vai acontecer dentro do nosso texto, eu quero que vocês percebam, identifiquem. O homem, ele deseja comprar um objeto, mas ele tem dificuldade de realizar a compra por não lembrar do nome do objeto que deseja comprar e descrever ao comprador. Ele não consegue fazer isso. O vendedor, ele no final, ele sugere que o comprador desenhe o que ele deseja comprar, mas infelizmente o comprador, ele alega não saber desenhar. No desenrolar dessa história, eu quero que vocês me digam se o objeto era realmente fácil de descrever, se o cliente ele estava sabendo descrever, se realmente tinha alguma coisa a ver com as explicações, se tinha como o vendedor compreender as explicações. Pois bem, as características que apareceram neste gênero vão ser descritas aqui. Vamos ver se há alguma dessas características no nosso texto. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, são bordados em texto desse tipo, são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Embora não seja uma regra, a crônica costuma tratar de assuntos mais leves e de um modo humorístico. Pois bem, o nosso texto ele vai tratar de questões do dia a dia, ele vai ter questões humorísticas e são assuntos leves. De que se trata esse texto? Quais são os assuntos que estão abordados aí dentro? A crônica ela trata de uma situação do cotidiano. Que situação é essa? Fazer compras, também não se lembrar do nome de alguma coisa. E outra coisa muito importante, quando a gente passa por uma situação de comunicação, em que aquela comunicação ela não acontece de maneira desejável e efetiva, era justamente o que estava acontecendo entre as duas pessoas. A comunicação ela não estava acontecendo de modo efetivo, porque o cliente não sabia explicar e utilizar as palavras para descrever o objeto que ele tinha esquecido o nome. Numa situação de comunicativa, é preciso considerar o assunto era compra e venda de algo, os interlocutores eram o comprador e o vendedor, o lugar e a época. Nessa crônica comunicação, o lugar e a época não foi descrito, quer dizer que ela pode acontecer em qualquer contexto da história, não há um contexto histórico propriamente dito, ela pode ter acontecido em qualquer época. A intenção dos interlocutores
do discurso, que é da fala. Essa crônica, comunicação, ela organiza as vozes dos personagens por intermédio de um diálogo. Mas esse diálogo, ele não foi introduzido por meio de travessão, foi introduzido por meio de aspas. O interlocutor é um comprador, um cliente, é possível constatar isso pela introdução do narrador, porque o comprador responde à pergunta inicial com a resposta, que é a réplica, onde ele fala assim: eu quero um daqueles. Aí você já percebe que é a fala do personagem. A situação de comunicação, o cliente apresenta-se uma posição de vantagem em relação ao vendedor. Então, percebam lá o que foi que ele alegou, que demonstra que o cliente, claro, ele vai ter sempre vantagem porque existe aquela máxima, o cliente sempre tem razão. Mas também há outro fator que ele quer impor a sua condição social sobre o vendedor. A intenção do vendedor é atender o cliente na melhor maneira possível e do comprador de lembrar do nome do objeto que deseja adquirir. Pessoal, nossa aula por hoje fica por aqui e vocês irão responder a atividade que encontra-se nesse livro, nessa parte da aula explicada, que é na página 23.